Boa noite a todos, paz seja com todos, né? Estamos aí mais uma segunda-feira no nosso Café com Bíblia. E agora vamos falar um pouquinho hoje sobre tudo ser de Deus para nós, tudo vir através das mãos de Deus para nós e de tudo ser para Ele. Para a gente iniciar o ano aí de 2021, eu gostaria de falar com você a respeito das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Sobre mim, sobre minha casa, sobre minha esposa, sobre nossa família, sobre você, sobre todos nós. E eu gostaria de iniciar o estudo de hoje com uma oração. Vamos orar? Vamos orar por quem acompanhar, por quem vir assistir depois o estudo, né? Para que todos nós sejamos enriquecidos com os textos bíblicos, porque Deus vai falar com cada um de nós de alguma maneira através da sua palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, te louvamos nesta oportunidade, neste momento, ó Deus, onde podemos falar da tua palavra, ó Pai, e aqui podemos compartilhar informação a respeito das tuas bênçãos, ó Deus. Podemos dividir com todos o conhecimento que tem nos dado, as informações que nos tem dado, a sabedoria que nos tem dado, ó Pai. É em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço, ó Deus. Guia este estudo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar o estudo desta noite no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Deixa eu te contar aqui algo. Né? Deixa eu te falar algo aqui. E diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Esse é o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Eu postei o rascunho do estudo hoje à tarde no Facebook para o pessoal acompanhar, postei no WhatsApp, né? Postei no status lá, para que todo mundo pudesse ver o rascunho do nosso estudo. Para que todo mundo tivesse acesso à informação de como foi preparado isso. Foi algo que a gente ouviu, foi algo que a gente leu, é algo que o nosso coração deseja compartilhar. Se o teu coração desejar compartilhar com alguém, envie esse vídeo para alguém que você saiba que gostaria de ouvir, que precisa ouvir, né? E a gente vê ali que nós fomos já, antemão, antes de tudo, abençoado com toda sorte de bênçãos. Como que você ajuda a gente a explicar isso, Lorena? Então, nós devemos crer que através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, Ele levou sobre si todas as dores, levou sobre si todas as enfermidades, todos os problemas de toda a humanidade. E Ele também conseguiu uma grande vitória para nós. Nós fomos abençoados como filhos, nós somos filhos de Deus. E toda a região, todas as sortes de bênçãos já estão conquistadas em Cristo por nós. Então nós cremos que já somos abençoados. Por isso que diz que somos, na palavra, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus conquistou a vitória por nós. Então nós já temos esta vitória garantida. Então o que é o ato de crermos e acreditarmos? É que nós já temos o milagre e a vitória em nossas mãos. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Então aqui a gente aprende que nós já fomos abençoados fisicamente e espiritualmente. Não diz o texto que Ele, quando foi crucificado, levou sobre si todas as nossas enfermidades? Todos os nossos pecados estavam sobre si? Que Ele foi moído e maltratado? Foi judiado pelos seus? Então, dessa forma, a gente aprende que a gente já foi abençoado. Agora, o que diferencia que uns recebem e outros não? É o que a Lorena falou. Como está a sua fé? Você crê
Você toma posse do milagre? Por exemplo, quando a gente está dentro de uma igreja e o pastor está pregando e a gente fala amém, a gente está dizendo, eu concordo. Eu decreto a minha vitória, porque a Bíblia aponta para nós que muitas vezes falamos e em outras profetizamos. Logo então, eu quero ler também o livro de Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33 até o 36. Sabendo que eu já fui abençoado fisicamente e espiritualmente, eu preciso compreender o que a palavra diz sobre Cristo. Porque diz que nós somos abençoados em Cristo. É dado graças ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sempre, quase todos os textos vão nos fazer lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é assim que a gente vai aprendendo a palavra, é lendo. E daí quando a gente chega em Romanos capítulo 11, versículo 33, a palavra de Deus diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Ó, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou então quem foi o seu conselheiro? Ou até mesmo quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Aí tem um ponto de interrogação na sua Bíblia, né? Para que a gente reflita, para dar aquela paradinha assim e dar aquela inspirada e de repente você soltar o ar vagarosamente, relaxando o seu corpo e simplesmente compreender o versículo 36, que vai dizer assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Jonathan, mas e aonde que está a bênção aí? Aonde que está a bênção? Observe, o versículo 34 diz: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem primeiro a ele deu para que venha a ser restituído? O que nós lemos lá em Efésios 1:3, que já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por quem? Por Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como acontece então? Acontece porque é tudo por Ele, é tudo por meio dEle, e dEle são todas as coisas. E Ele nos deu. Observando isso, a gente chega no Evangelho de João, no capítulo 17, e a palavra de Deus diz para nós, no versículo 3, que Jesus ele chega e diz: Pai, dá-me aquela glória que tinha contigo antes da criação do mundo, para que eles te conheçam que eu anunciei sobre ti. E no mesmo capítulo de João, mesmo no livro de João, no capítulo 17, lá pelo versículo 20, Jesus vira numa oração que ele está fazendo ao Pai e ele diz: Pai, aquela glória que tu me destes, eu dei a eles. Para quem que foi dada a glória? Para nós, para mim e para você. E esta glória se manifesta em nossas vidas através dos milagres que Deus vem operando e fazendo. Lorena, como que você pode me ajudar a explicar esse fato de que ninguém deu a Deus para vir ser restituído? De que tudo é dele, de que tudo é por meio dele, de que dele são todas as coisas? Porque as bênçãos em que nós vivemos já vêm lá do céu, já são proporcionadas por Deus. Então veio dele, né? Ele nos deu, ele nos permitiu viver. A sua família que hoje você tem, o seu esposo que você tem, o filho que você tem, Deus te permitiu ter. É uma bênção que Ele te deu para você cuidar, para você conseguir tratar da melhor maneira possível.
porque é dele e sempre foi dele. Só no versículo 33, que a gente iniciou a leitura agora em Romanos, ele fala lá, a profundidade da riqueza, sabedoria e conhecimento de Deus. Isso é bênção. Isso é bênção. Tem gente que procura a riqueza. Eu conheço muitos que procuram a riqueza. E a Bíblia diz para nós em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, que a riqueza provém dele, mas sobre aquele que teme a ele. A gente vê muitos dizendo que precisa de sabedoria. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: aquele, pois, que tem sede e necessita de sabedoria, peça a Deus. Ele fala assim, porém, peça com fé e não duvidando. Então, como que eu devo pedir a Deus? Eu já fui abençoado. Só que eu preciso pedir, você entendeu a questão? Que você precisa pedir, mas a bênção já é sua. Você necessita pedir, mas Deus já lhe entregou, só porque ainda não chegou nas suas mãos. Então deveria ter uma pergunta na sua mente, na sua cabeça, que é: por que eu devo pedir se Deus já me deu? Que é a mesma questão de quando Jesus diz, quando orardes, orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, e dá toda a oração modelo que conhecemos, que é chamada de oração do Pai Nosso. Você observou que ali Jesus te ensina, me ensina, nos ensina a pedir o pão, a pedir o vestimento, a pedir o perdão. Ele nos ensina a pedir a Deus o que precisamos. Mas aí chega lá no versículo 25 em diante, Jesus, ele simplesmente, no mesmo conteúdo da oração, ele diz: mas todas as coisas são conhecidas diante de Deus. Antes que uma só palavra chegue à sua boca, deve surgir novamente a pergunta em meu coração, em minha mente, em minha alma. Eu devo vibrar por isso e perguntar, mas por quê? Por que Deus quer que eu peça, se Ele já me deu? Por que Deus quer que eu peça, se Ele já conhece o meu coração, já sabe do que eu preciso? E a resposta não poderia ser outra, senão a que Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir o sonido da sua voz, o som da sua voz. Você já percebeu que todos nós temos digitais diferentes, embora todos temos mãos? Embora todos falamos, todos têm uma tonalidade de voz. E Deus conhece a todos nós. Mesmo sendo nós pessoas diferentes e milhares de pessoas neste mundo, a Bíblia nos informa, nos comunica que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Só que este Deus, que já te abençoou, que já sabe o que você vai pedir, que já te conhece, através desses textos, Ele nos diz que Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. A bênção de Deus sobre as nossas vidas, ela flui sobre nós através do seu Filho amado. No estudo retrasado, eu falei sobre as 3 verdades que a Bíblia aponta. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. E Jesus se assentou à destra de Deus, o Pai, para interceder por mim e por você. Veja a grandiosidade destas bênçãos que decorrem sobre mim e sobre você. Sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Estas são as bênçãos. Só no versículo 33 nós vemos 3 tipos de bênçãos: riqueza, sabedoria e conhecimento. Jonathan, riqueza e sabedoria não é a mesma coisa? Não. Sabedoria é o ato de você viver a respeito do que você aprende. Conhecimento é uma informação que você teve acesso e decidiu procurar exercer. Só que só vira sabedoria quando aquilo ali se passou de hábito. É tão normal você desejar obedecer a Deus, temer a Deus, que o sobrenatural vem sobre sua vida. O sobrenatural acontece na sua vida.
Então observe comigo que ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E aí ele diz assim: quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. Como tem sido o caminho que você tem andado, que você tem trilhado, que você tem caminhado? Pois hoje, nesta noite, eu quero te informar que a bênção de Deus tem uma origem. A bênção de Deus, ela é sustentada. E a bênção de Deus, ela tem um alvo. Deu para entender? São 3 verdades. Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, porque não há nenhum justo sobre a terra, mas Jesus ressuscitou para nos justificar, e Ele assentou à destra de Deus para interceder por mim e por você. Logo também a bênção tem 3 pontos, 3 principais focos. Ela tem um alvo, ela é sustentada e ela tem uma origem. Qual que é a origem, Lorena? A origem é Deus. Quem que sustenta a bênção sobre nossas vidas, Lorena? É Deus. Qual que é o alvo da nossa bênção, Lorena? É Deus. Por isso que o livro de Tiago diz para nós: pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para os vossos próprios deleitos, para os vossos próprios prazeres. Se você quiser saber, está lá em Tiago, capítulo 4, leia o capítulo todo e você vai entender toda a questão do porquê que eu peço e não recebo. E então eu chego na igreja frustrado, dizendo: hoje eu vou orar, hoje eu vou clamar, hoje eu vou buscar e vou receber. E chega alguém e diz assim: recebi, rapaz do céu, recebi o milagre que eu estava buscando. A minha oração no culto passado foi ouvida. E algo desperta dentro de nós: mas como que a sua foi ouvida e a minha não? Estávamos dentro do mesmo templo, ouvimos a mesma palavra, entendemos a mesma palavra, a mesma pregação, e como que a sua foi ouvida e a minha não? Porque a bênção de Deus já está sobre nós, mas eu e você precisamos tomar posse dela. Como vitoriosos, a Bíblia não diz que nós somos mais que vitoriosos? Que nós somos filhos de um Deus vivo, de um Deus poderoso que tudo faz, misericordioso, rico por suas misericórdias. Logo então, a origem da minha bênção, como a Lorena falou, é Deus. Mas este mesmo Deus que já nos abençoou com toda sorte de bênção, Ele sustenta sobre nós, sobre minha vida, sobre sua vida. Deus sustenta a bênção dele sobre mim, a ponto de que eu venha resplandecer a sua glória. E por Ele ter me mostrado a origem dela, e de que Ele está comigo, porque lembra-se, Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus que anda ao nosso lado, não é um Deus que anda à frente, não é um Deus que anda atrás, mas é um Deus que anda junto comigo, que é o meu sustento, que é o meu esconderijo, que é o meu alicerce, que é a minha força, é quem me fortalece, é quem me mantém de pé. É aquele que me prometeu a salvação, é aquele que morreu por mim. E a Bíblia diz para mim que tudo é dele, que tudo vem na minha vida por meio dele, que tudo é para ele. E aí a gente pede e não recebe, mas a pergunta é: o que você pediu? O que trará de glória para Deus? Porque às vezes a gente acerta o lugar, a gente acerta o objetivo, mas a gente erra o processo. É que nem quando a gente fala de dízimo: não, eu sou dizimista, mas ó, estamos uma falta do dinheiro, está nos faltando isso, está nos faltando aquilo. Pera lá, mas a promessa de Deus é que trazei o dízimo e a sua casa será sustentada, protegida e guardada. Então quer dizer que eu fiz algo certo do jeito errado. Logo, a oração é a mesma coisa. Observe como a gente ora errado. Nós chegamos na igreja e vamos pedir a Deus algo, certo? É ou não é? Não é assim que acontece? A gente entra lá e começa: Pai, eu preciso disso. Em nome de Jesus, Senhor, opera isso. Senhor, em nome de Jesus Cristo, faz isso na minha vida, ó Pai. E assim eu oro, porque a Tua palavra diz que tudo quanto eu pedir em nome de Jesus acontece. Não é assim que acontece? É assim que acontece.
Porque a gente lembra, a gente chega na igreja, ouve a pregação, a gente lembra na hora que Jesus disse, tudo quanto pedires. O que é tudo? Tudo é tudo. Tudo quanto pedires em meu nome, o Pai o fará, para que o Filho seja glorificado no Pai. Em João 7,38, se eu não me engano, diz que Jesus ele vem e fala, se permanecerdes vós em minha palavra, e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiseres. O que você precisa? Mas será que é assim que Jesus ensinou a orar? Ele contou que tudo quanto pedirmos ele fará. Ele contou que o que quisermos ele nos abençoará, porque já somos abençoados. Só que precisamos falar, criar relacionamento. Relacionamento só passa a existir a ponto de que nós temos intimidade com Deus. E quando somos íntimos do Pai, a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, sabe? O brilho dos olhos é ali, cuidado por Ele, guardado por Ele. Então, como que é então a oração que Jesus nos ensina? Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9 até o 13, se eu não me engano, ele vai nos ensinar a orar, a pedir. Lá no versículo 25, ele vai nos comunicar que antes que uma palavra chegue aos nossos lábios, Deus já conhece. Mas daí chega lá no versículo 32, 33, 34, e ele fala assim: por que vos preocupais com as vestes? Porventura é o corpo maior? Por que vos preocupais com o alimento? Porventura o vosso Deus não sabe o que faz? E daí de repente chega o 33 e o 34 e ele diz assim: mas, em primeiro lugar, o que a gente faz quando chega na igreja? Pai, eu preciso disso, Pai, eu preciso daquilo, Pai, eu quero isso, Pai, eu quero aquilo. Pai, faz isso em nome de Jesus. Mas Jesus não ensinou isso, não. Jesus ensinou assim: mas em primeiro lugar, buscai o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora você compreende o porquê que é para você pedir e que ele já sabe? Agora você entende o porquê que o alvo é Deus, quem sustenta é Deus, a origem da bênção é Deus, quem já foi abençoado por Deus é eu e você, mas precisamos pedir ainda assim? Para que nós aprendamos a pedir o reino de Deus sobre as nossas vidas e a justiça de Deus sobre nós. Sabe o que é o reino de Deus sobre nossas vidas? É o governo de Deus sobre nós. É eu e você estarmos debaixo da vontade dele. Sabe o que é a justiça de Deus sobre nós? É fazermos a sua vontade. É olharmos a palavra dele e vivermos como está ali. Observe comigo, eu vou ler o livro de Mateus capítulo 6, versículo 33. Para ficar bem claro que eu não falei coisa minha. Eu não falei do meu entendimento. Observe. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, quais coisas? Coisas que o teu coração quer pedir. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietais com o dia da manhã. Deixa o dia da manhã para amanhã. Viva o hoje. E o hoje é: pois em primeiro lugar buscai o reino de Deus e a sua justiça. Então, reino de Deus é governo sobre minha vida e sobre sua vida. Jonathan, o que é justiça? Eu não vou achar o texto que fala de reino, porque é claro, né? Todo reino tem um rei, todo rei tem súditos e todos os súditos são submissos ao rei. Esse entendimento é claro, a própria história secular nos mostra isso, correto? Pois observe então o que é a justiça de Deus. Para a gente encerrar. Romanos capítulo 1, versículo 17 fala para nós o que é a justiça de Deus. A justiça de Deus é assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho.
Quer conhecer a justiça de Deus? Leia a palavra. Quer viver o reino? Busque o reino. Ah, Jonathan, mas eu fui na igreja. Lorena, eu fui na igreja, Lorena, e não deu tempo. Eu comecei a buscar o reino, comecei a buscar a justiça. De repente, lendo a palavra, eu entendi a gratidão, comecei a agradecer pelo que tenho. E o pastor falou amém, não deu tempo de eu pedir o que eu quero, Lorena. E agora, o que eu faço? Nós compreendemos pela palavra que as demais coisas nos serão acrescentadas, né? Deus entende e conhece o profundo do nosso coração, né? E Ele irá acrescentar um milagre em nossa vida. Nós seremos surpreendidos pelo amor de Deus mais uma vez. O que Deus quer é que nós entendamos que Ele é o provedor. O fato de você orar e pedir a Deus com fé é você confirmar que sobre a sua vida há um Deus provedor, que você entende que as bênçãos foram vindas das suas mãos, né? Você entende que tudo se decorre bem porque as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você entende assim que tudo que estiver em suas mãos será para a sua honra e para a sua glória. E a pergunta que fica é: o que está em suas mãos, aquilo que Deus tem te entregado, tem glorificado o nome dele? Porque, como foi frisado na palavra, é a fim de que o Filho seja glorificado no Pai. Esse é o objetivo de você ser abençoado. E você tem alcançado esse objetivo? Você realmente tem resplandecido a luz de Cristo? Amém? Deu para entender o estudo desta noite? Então se recorde, Jesus morreu por nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação e assentou à destra de Deus para interceder por nós. Lembre-se, você vai orar. Qual a questão? A questão é que a bênção tem uma origem. A origem é Deus. A questão é que o próprio Deus sustenta a bênção sobre sua vida. Por isso que a Bíblia ensina que as bênçãos correrão atrás de nós. Você crê? Porque a complexidade de tudo isso está em entender o que a Lorena falou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José do Egito ficou 10 anos preso para um propósito maior. E logo então, a partir do momento que entendemos a origem e de que Deus, sendo a origem, também é quem sustenta, compreendemos que Ele também é o alvo. Porque a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento, é o fato de que a riqueza é você conhecer a glória de Deus sobre sua vida. Por isso que a gente falou da oração. A Bíblia diz para nós: entrai por suas portas com ações de graças. A sabedoria é saber quem Deus é conhecê-lo intimamente. E o conhecimento é conhecimento profundo de quem é Deus. Jesus ele fala em João 17, versículo 3, dizendo: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único e verdadeiro Deus, e a Jesus como o seu enviado. O que a gente precisa aprender esta noite e gravar? A gente precisa compreender de que tudo é por Ele, para Ele e dele. Ou tudo é dele, por meio dele e para Ele. De um jeito ou de outro, só existe um Deus sobre a minha e a sua vida. Amém? Deu para entender o estudo desta noite? Eu peço que Deus abençoe sua vida. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te abençoe, que Deus te encha de conhecimento e que a sua vida venha glorificar a Ele. Se você sentir no coração, envie para alguém, compartilhe com alguém, E eu gostaria de orar neste momento junto com você. Eu peço que a Lorena dirija esta oração encerrando e que você junto conosco aí onde você estiver, quem sabe não deu tempo de você falar ainda com Deus,
né? Meio risório isso, mas quem sabe ainda não deu tempo. Quem sabe você esteve cheio de afazeres, cheio de coisas, e você ainda não teve um momento que você falou assim: obrigado, meu Deus, pelo ar, pelo dia, pelo sol que nasce, pela noite que cai agora. Amém? Este é o momento. Aproveite esta oportunidade. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por este momento de aprendizado, a qual o Senhor proporcionou a cada um de nós e ainda aqueles que irão assistir. Que o Senhor nos ajude, através do Teu Espírito Santo, a compreendermos a Sua palavra, a ela se tornar clara em nosso coração e que possamos aplicá-la todos os dias da nossa vida, até que em nossa vida o Seu nome seja glorificado. É o que nós pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até a próxima segunda-feira. Deus abençoe. Fui! Tchau, tchau.